Chegou a hora, o retorno de arte, o palhaço escutem. Aí, pessoal, porque o palhaço mais insano que já existiu voltou para causar mais terror. Estou aqui para contar que a nova onda de crimes de arte não é apenas alarmante, é pior do que você imagina. Nosso amigo Art não perde tempo, então não vamos perder também. Vamos direto às mortes mais horripilantes do palhaço Art. Vamos analisar os erros cometidos, o que você deveria fazer e como derrotar Art, o palhaço em Terrifier 3. A história se passa na véspera de Natal em um tranquilo subúrbio e tenho certeza de que nada de ruim vai acontecer aqui. Os pais estão em um sono profundo, enquanto sua filha Jules entra dizendo que ouviu barulhos no telhado. A mãe, pensando que é apenas a imaginação da filha, ignora o aviso, o que se revela um grande erro. Logo depois, Jules acorda com mais ruídos dentro da casa. Ao espiar, ela vê um Papai Noel parado em frente à árvore e algo nele parece estranho. A garota se esconde atrás da porta enquanto o bom velhinho tira um machado da sacola e começa a subir as escadas. A cena muda para os pais, e Jen acorda irritada com um som molhado do lado da cama. Ao olhar, ela se depara com o Art Klaus cravando um machado na cabeça do marido. Gritando, ela corre em busca de sua vida, mas Art não demora a perguntar o que ela deseja para o Natal, dando a ela uma machadada. O Papai Noel psicopata enfeita o corredor com o sangue dela enquanto brutalmente corta seu braço antes de finalmente acabar com sua vida com um golpe na cabeça. Após uma noite de trabalho intenso, Art faz uma pausa para saborear leite e biscoitos e até lava a louça depois de terminar contabilizando 2 vítimas com mais 14 pela frente. Uma coisa é certa, essa família definitivamente estava na lista de travessos do Papai Noel. Se você conhece um pouco sobre Art o palhaço, sabe que essas pessoas estavam fadadas assim que ele apareceu. Não dá para derrubá-lo com métodos normais, pois ele é imune a ataques que parariam uma pessoa comum. Mesmo que você acerte a cabeça dele, ele pode ressuscitar e voltar de alguma forma. Art é forte o suficiente para despedaçar um corpo humano com as próprias mãos, e geralmente prefere atacar suas vítimas de surpresa, carregando uma grande bolsa cheia de armas como machados, martelos e até lança-chamas. Então você nunca sabe realmente o que ele trará para a briga. Dito isso, ainda é possível detê-lo temporariamente se você causar dano suficiente. Quem está sujeito às leis da física, o que significa que você pode chutar ou empurrá-lo para desequilibrá-lo e usar o ambiente ao seu redor para escapar. Acordar à noite com um palhaço no seu quarto é no mínimo aterrorizante, e a melhor maneira de sobreviver a um encontro com Art é evitar esse encontro desde o início. Quando a criança mencionou passos no telhado, você poderia pensar que é apenas a imaginação dela, mas ao perceber que a porta da frente estava aberta a noite toda, seria sensato dar uma olhada antes de voltar para a cama. Isso provavelmente não teria salvado a família, mas pelo menos não teriam sido pegos de surpresa enquanto dormiam. Dito isso, muitas vezes é preciso contar com a sorte nessas situações, mas há uma chance de que Art largue a arma. Se isso acontecer, é hora de pegar essa arma e usá-la contra ele. Vale lembrar que sempre que alguém faz um momento "aqui está Johnny", você deve aproveitar para atacar os olhos e o rosto dele, cegando-o temporariamente. Um segundo a mais poderia ter sido o que Jen precisava para escapar pela porta da frente, embora isso ainda deixasse Jules em perigo. 5 anos no tempo, onde um policial azarado encontra o corpo decapitado de Art no porão. A central avisa que os reforços estão a caminho, mas não será rápido o suficiente, porque assim que esse policial desvia o olhar, o corpo de Art se levanta e começa a atacá-lo. Art se dirige a um carro de metrô, segurando a cabeça decapitada do policial como se fosse a sua própria. O palhaço segue para um hospital psiquiátrico, onde um guarda de segurança ouve um grito horripilante vindo da cela de Victoria. Você se lembra de Vic, certo? A que teve o rosto devorado por Art e enlouqueceu diante de um repórter? Pois bem, ela acaba de dar à luz a cabeça de Art. Rindo na cara do guarda, Vic o prende contra a parede enquanto o corpo decapitado de Art entra andando. Juntos eles destroçam o rosto do guarda, enquanto o bebê Art sorri no chão. Isso contabiliza 4 abatidos com mais 12 pela frente. Agora que eles se reuniram e estão se sentindo bem, pegam o trem de volta para a casa abandonada onde Art tem seu covil maligno, até tirando fotos com um cosplayer animado antes de matá-lo fora da tela. Após repetir algumas afirmações não muito encorajadoras diante do espelho, aí que Vic decide tomar um banho rápido em uma banheira cheia de seu próprio sangue, enquanto Art relaxa em uma cadeira de balanço no sótão. Ambos permanecem em suas respectivas posições pelos próximos 5 anos. Nos dias atuais, conhecemos Sienna, a caçadora de Art, que está voltando para casa após uma longa estadia no Hotel Meias Grudentas. Ela se mudou para a casa de seu tio Greg e sua tia Jess, onde também mora a jovem Gabby, que idolatra Sienna como sua prima favorita.
Gabby está empolgada para mostrar a Sienna o quarto que prepararam, decorado com todos os temas de fantasia que ela adora. Mal sabem elas que os demônios do passado de Sienna estão prestes a ressurgir. Enquanto a família se reúne, um grupo de trabalhadores de demolição chega à antiga casa de Art. Completamente alheios ao fato de que aquele lugar esconde armadilhas de diversas maneiras, Jackson, um dos trabalhadores, decide assustar seu amigo com uma história inventada sobre um assassino psicopata que costumava habitar o local, mas eles ainda precisam limpar a área antes que a demolição comece. Assim, Dennis sobe as escadas enquanto seu parceiro verifica o primeiro andar. Logo, os dois se deparam com algo estranho. Jackson nota uma luz piscando que o leva a descobrir o corpo de Vicky, enquanto seu parceiro encontra um palhaço sinistro no sótão. Ao se inclinarem para investigar mais de perto, Art de repente estende a mão e agarra Dennis pelo rosto, lançando-o contra a parede. Nesse momento, Vicky ataca o amigo de Dennis, esfaqueando-o no pescoço com um pedaço de vidro quebrado. Jackson tem um destino um pouco menos doloroso, pois essa criatura aterrorizante rapidamente termina com sua vida. Mas um homem no sótão não tem a mesma sorte. Art o força para baixo e usa um grande prego para prender sua mão ao chão, mordendo 2 dedos da outra mão como se estivesse devorando petiscos. Em seguida, ele saca um estilete e, com brutalidade, corta o couro cabeludo da vítima, rasgando até que todo o seu rosto se desprenda do crânio. Eles subestimaram completamente os riscos que enfrentaram. Maurice, trancado no banheiro, não teve a menor chance. Parece que ele atingiu uma artéria, levando-o a sangrar em segundos. Quanto ao amigo dele no andar de cima, ele poderia ter tido algumas alternativas. Quando Art estendeu a mão para segurar seu rosto, era o momento ideal para executar uma manobra rápida, atacá-lo com um golpe de ombro e lançá-lo pela janela do último andar que estava logo atrás deles. Isso não o mataria, mas ao menos lhe daria uma chance de fuga. Quando ele arremessou o sujeito contra a estante, todos os objetos que caíram no chão poderiam ser utilizados a seu favor. Bastaria pegar um dos grandes pregos que estavam espalhados pelo chão e, ao se inclinar para pegá-lo, usá-lo para atacar e garantir mais uma oportunidade de escapar. Embora fosse necessário enfrentar a namorada estranha dele bloqueando a saída, arremessar uma cadeira em direção a ela poderia ser o suficiente para derrubá-la enquanto ele corria em direção à porta. O estilete que Art tinha em seu cinto de ferramentas, usado para cortar seu rosto, também poderia ter servido como uma arma se ele tivesse um instinto de sobrevivência mais aguçado. Isso ilustra bem a definição de estar no lugar errado na hora errada. Há uma razão pela qual Art decidiu voltar exatamente quando Sienna deixou o hospital, mas isso pouco importa para os dois. Apesar de não terem saído vitoriosos da luta, notei algo interessante que pode nos ajudar em confrontos futuros. Parece que sempre que Art é reanimado, ocorre uma anomalia elétrica simultaneamente. Quando ele renasceu como uma cabeça de bebê no hospital, isso aconteceu durante uma tempestade de raios, e aqui as luzes piscavam mesmo que o prédio estivesse sem energia. Em geral, sabemos que entidades sobrenaturais, como demônios, podem influenciar e manipular campos eletromagnéticos. O que parece estar ocorrendo aqui é que essas explosões de energia funcionam como uma desfibrilador demoníaco que reanima o corpo morto de Art, permitindo que ele retorne do submundo e volte a cometer crimes. De volta à casa de sua tia, Sienna está apenas tentando passar por um jantar normal com a família, mas continua tendo visões de sua amiga morta, Brooke, que a culpa por tê-la matado. Muito parecido com Jack de um lobisomem americano em Londres. O zumbi continua pedindo para que ela passe o arroz, então nossa garota precisa se desculpar antes que tenha uma crise completa. Mas ela não é a única que ainda está lidando com o trauma da última onda de crimes de Art. Seu irmão mais novo, Jonathan, está na faculdade agora e continua sendo assediado pela namorada de seu colega de quarto, Mia, uma podcaster de crimes reais que tem uma obsessão doentia com o palhaço do condado de Miles. A irmã mais velha liga para saber como ele está, dizendo que está ansiosa para vê-lo novamente durante as festas. Mas Gabby pode perceber que há algo em sua mente. Elas decidem fazer pintura facial para ajudar Sienna a relaxar. Mas o que elas não sabem é que Art já está trabalhando em um projeto criativo próprio. Em seu covil maligno, ele monta um dispositivo que dispara nitrogênio líquido de um tanque e o testa em um pobre ratinho. Mais tarde naquela noite, em um bar em algum lugar da cidade, um Papai Noel de shopping está aproveitando a atenção das mulheres, mas há alguém que quer sentar em seu colo. Depois de avistá-lo pela janela, Art entra de repente com seu próprio saco cheio de brinquedos e começa a agir todo animado quando o Papai Noel o chama para se aproximar. Esse cara é um verdadeiro profissional, então ele se recusa a quebrar o personagem, mesmo quando Art puxa sua barba. O bartender comete o erro de perguntar o que há no saco e Art responde tipo, pensei que você nunca perguntaria, puxando seu pequeno apito de bicicleta e buzinando na cara de todos. À medida que as travessuras continuam, o bartender começa a ficar irritado e pergunta a Art se ele pode ver alguma identificação. Bem, o palhaço lhe mostra uma identidade que ele roubou de um trabalhador da construção civil, mas o Papai Noel insiste que está boa o suficiente. Uma escolha que ele imediatamente se arrepende quando Art cospe a bebida de volta em seu rosto e começa a ir ao banheiro ali mesmo em seu colo. Agora, até o Papai Noel está pronto para ir embora e o bartender começa a dizer a ele para se mandar, mas antes que eles percebam o que está acontecendo, Art saca a arma e atira nos 2 homens, deixando apenas ele e o Papai Noel para resolverem as coisas entre si. Apavorado, o homem implora pela sua vida, tentando desesperadamente apelar para o lado humano de Art. Mas em vez de deixá-lo ir, o palhaço tira sua fantasia e amarra o pobre Papai Noel a uma cadeira.
Ele está quase pronto para espalhar um pouco de medo natalino, mas há uma última coisa que ele precisa completar, a roupa, e isso é a famosa barba branca do Papai Noel. Pegando seu saco, ele tira o pulverizador de nitrogênio líquido e começa a congelar as pernas e os braços do homem, enquanto ele grita de dor excruciante. Com seu corpo congelado, Art pega um martelo e começa a despedaçar partes dos membros desse homem como se fossem vidro, apenas para pegar o tanque novamente e pulverizar um jato direto pela cabeça do homem. Pegando o martelo, ele despedaça metade do crânio do coitado enquanto ele ainda está vivo, arrancando a barba diretamente do rosto dele antes de finalmente colocar uma enorme cenoura no lugar de seu nariz faltando. Ok, eu tenho que dar crédito ao Papai Noel por manter a profissionalidade, mas você tem que perceber que algo está errado quando o cara está com sangue nas mãos. Da última vez que eu verifiquei, deveria ser Natal, não Halloween. Quando Maurice Jackson mostrou ao bartender uma carteira que claramente não era dele, aquele deveria ter sido o momento em que ele chamou a polícia em silêncio. Agora, quando Art saca a Glock, você sabe que ele não está brincando. Nesse momento, o Papai Noel precisava rolar rapidamente pelo bar e usar isso como cobertura. Se ele pegar uma garrafa de álcool e um pano, pode fazer um coquetel molotov para jogar nos pés de Art e então sair de lá enquanto ele pega fogo. Assim que ele o amarrasse a uma cadeira, as coisas ficariam um pouco mais complicadas. Parece que a corda estava amarrada muito apertada para ele se soltar, significando que sua única esperança de sobrevivência era tombar e quebrar a cadeira. Art tentaria interferir, mas ele poderia usar um pedaço da cadeira quebrada para lutar contra ele, batalhando até chegar ao saco de truques para pegar uma arma melhor e, em seguida, focar em causar danos suficientes para criar uma oportunidade de escapar. Melhores armas. O poder do nitrogênio líquido Art talvez não perceba, mas seu novo equipamento pode ser devastador se alguém conseguir usá-lo contra ele. O que ele possui é um tanque repleto de nitrogênio líquido, uma substância criogênica extremamente fria. Quando essa substância é borrifada no corpo humano, ela provoca um congelamento quase instantâneo dos tecidos, transformando a água presente nas células em gelo sólido. Esse congelamento rápido gera cristais de gelo que se formam nas células, causando sua expansão e ruptura em um processo conhecido como crionecrose, tornando-as extremamente frágeis e transformando um tecido normalmente flexível em algo tão quebradiço quanto vidro. O mais interessante é que o nitrogênio líquido atinge temperaturas tão extremas que toda a atividade celular é interrompida, o que significa que Art não poderá se curar. Ele levou um tempo considerável para se recuperar depois de ser decapitado, então você pode imaginar quanto tempo levaria se o reduzirmos a pedaços. Para garantir ainda mais segurança, poderíamos armazenar esses pedaços em uma câmara criogênica, e assim, esperar nunca mais ter que lidar com ele novamente. Enquanto isso, o tio Greg expressa sua preocupação em relação a Gabby passar muito tempo com Sienna, temendo que as visões da garota possam voltar a atormentá-la. Sienna, por outro lado, está escrevendo em seu diário e encontra uma carta que seu irmão Jonathan lhe enviou após o confronto com Art. Nela, ele detalha como o palhaço maligno obtém suas habilidades sobrenaturais servindo a um espírito demoníaco, enquanto Sienna é a contraparte boa, capaz de derrotá-lo. É como uma luta entre Harry Potter e Voldemort, onde a única esperança de vitória é eliminar o vaso do demônio antes que seja tarde demais. Ao olhar em direção à entrada, avista Art em seu novo traje, acenando de forma brincalhona. Em pânico, fica paralisada até que Gabby a acorda de seu torpor. Embora não tenha certeza se era realmente Art, logo terão provas concretas. Depois de suas compras, Sienna visita Jonathan na escola, pedindo que ele vá para a casa da tia algumas noites antes, mas ele recusa, afirmando que já tem um compromisso. Nesse momento, o colega de quarto de Jonathan e sua namorada, obcecada por Art, aparecem, e a garota fica eufórica ao reconhecer sua celebridade favorita. Sienna, irritada, rapidamente coloca Mia em seu lugar, mostrando-se insatisfeita com a falta de consideração dela. Frustrada, Sienna decide contar ao irmão que Art está de volta, mas Jonathan hesita em acreditar. Ele prefere seguir em frente, mas Sienna lembra das cartas que ele escreveu, enfatizando que suas pesquisas correspondem ao que está acontecendo. Ela adivinha corretamente que o espírito demoníaco está usando Victoria como novo vaso. Sem opções para correr ou se esconder, a única alternativa que resta é lutar. Porém, ainda tem uma vantagem que Art desconhece: a espada mágica de Sienna, enterrada sob o brinquedo Terrifier. Sienna parte em busca da espada antes que seja tarde demais, alertando seu irmão para ter cuidado caso o palhaço venha atrás deles primeiro. A situação é complicada, pois é difícil convencer os outros de que Art voltou, especialmente quando ela mesma está em dúvida. No shopping, ela poderia ter utilizado a situação a seu favor, apontando Art para um segurança assim que notou que suas mãos estavam ensanguentadas. Isso seria motivo suficiente para chamar ajuda. Separar-se de Jonathan foi uma má ideia. É uma situação em que não se pode estar indeciso. Embora Art não tenha a habilidade de teleportar-se, já o vimos invadir os sonhos de Sienna, o que significa que a segurança é fundamental. Trancar portas e janelas é uma boa ideia, mesmo que não o detenha por muito tempo. Enquanto isso, Jonathan começa a entrar em pânico, convencido de que sua irmã pode ter enlouquecido. Sienna, por sua vez, volta para casa com a espada disfarçada em uma caixa de presente, escondendo-a atrás da árvore de Natal. Quando Gabby quase a flagra, a garota nota que suas mãos estão sujas,
Mas Sienna mente, dizendo que se machucou no caminho. O que ela não sabe é que Art chegou à festa de Natal da Beta House, onde Jonathan deveria estar. Antes da festa, o colega de quarto de Jonathan tenta ligar, mas ele não atende. Sua namorada, sem perceber o que está prestes a acontecer, está obcecada em tentar fazer Jonathan participar de seu podcast, mas não sabe que o verdadeiro convidado já está na casa. Art está prestes a transformar a noite em um pesadelo. Enquanto isso, Sienna e Gabby jogam jogos de tabuleiro e notam uma notícia sobre uma explosão no shopping. Quando alguém menciona ter visto um homem estranho vestido de Papai Noel no local, Sienna tem certeza de que Art está por trás disso. Em pânico, ela tenta avisar todos sobre o perigo. Mesmo os adultos ainda estão céticos, mas ela insiste em ligar para Jonathan. Depois de finalmente se acalmar, sua tia Jess lhe oferece algo para ajudá-la a dormir, convencida de que está tudo na mente da sobrinha. Enquanto isso, seu tio Greg vai buscar Jonathan, sem saber que essa é a última vez que se verão vivos. E Art segue o colega de quarto até os chuveiros, onde ele e sua namorada começam a se divertir. Mas Art, com uma serra elétrica em mãos, invade o espaço. O som da serra elétrica liga, e a carnificina começa. Cole tenta lutar, mas acaba perdendo partes de seu corpo. Enquanto isso, Mia tem seu encontro com Art, que termina de forma brutal e sanguinolenta. Com a situação se intensificando, Sienna percebe que precisa agir. O que parecia ser um Natal normal rapidamente se transforma em um pesadelo. Todos os planos de Sienna parecem ir por água abaixo à medida que as atrocidades se desenrolam. Agora, resta a ela encontrar a força para enfrentar Art e salvar sua família antes que seja tarde demais. Assim, a luta entre Sienna e Art se intensifica com a espada mágica sendo sua única esperança. Ela precisa reunir coragem, estratégia e a força de seus laços familiares para sair vitoriosa desse confronto final. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Solução para Filmes para mais análises como essa. Até a próxima, beleza?